possa falar o seu coração e que essa palavra seja personalizada para você no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Muito, muito, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado pela tua graça e pelo teu favor que está liberado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder nos reunir, Senhor, no teu nome como igreja. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque foi o Senhor que nos atraiu para este lugar. Obrigado, porque o Senhor tem convencido os nossos corações e o Senhor tem nos transformado como igreja. Muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo, já pelo resultado dessa palavra em nossas vidas. Obrigado. Obrigado pela cultura do reino que o Senhor tem liberado sobre nós. E nós sairemos daqui, Senhor, muito mais misturados com aquilo que o Senhor está fazendo do que antes. Obrigado, Senhor, obrigado por cada família que está aqui representada e por cada casa que o Senhor tem confiado em nossas mãos como igreja. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Queridos, hoje é o dia de nós falarmos um pouco sobre aquilo que Deus tem nos direcionado. Deus tem levantado tantos homens de Deus neste lugar. Tantas palavras maravilhosas, recebi essa palavra, pastor Walter aqui, meu Deus do céu. O Walter é um grande homem de Deus, você conhece um grande homem de Deus pelas calças que ele veste. Você pode ver que sempre nos joelhos a calça é desgastada, é rasgada, porque é muita oração, é muito joelho no chão. E nós podemos ver o Walter é assim, no nome de Jesus. Brincadeira, é o grande homem de Deus, não é brincadeira não, é verdade, da calça é brincadeira. Queridos, Deus tem nos chamado como igreja para nós avançarmos, para nós crescermos, para nós participarmos daquilo que o Senhor está fazendo, porque o Senhor está fazendo algo. Como nós vimos aqui, né, nesse versículo, eis que estou fazendo uma coisa nova. O Senhor é o Deus de coisas novas, Deus não é Deus de coisas velhas. Você pode dizer isso? O Senhor é Deus de novidade. Diga isso, por favor. O meu Deus é um Deus de novidade. Ele sempre está fazendo coisas novas. Sempre. Porque o nosso Deus é um Deus criador. É um Deus de renovo. É um Deus que sempre está com uma expectativa de que nós vamos corresponder ao chamado dele e vai acontecer coisas novas através de nós aqui na terra, que é o corpo de Cristo. Nós fomos chamados como igreja para nós avançarmos sobre a terra, não para nós ficarmos parados, para nós ficarmos paralisados, não. Não há nenhum espírito de medo que possa paralisar a noiva do Senhor Jesus. E eu creio que nós estamos num tempo de avanço e de crescimento em nome de Jesus. E você, que faz parte da Past Church, faz parte também desse movimento do Senhor sobre a terra e sobre as nossas cidades em nome de Jesus. Por favor, diga amém. Eu quero falar sobre um personagem da Bíblia hoje. É um personagem que ele é muito interessante, porque antes dessa passagem não se ouviu falar sobre ele, mas depois desse acontecido ele ficou um pouco famoso na palavra de Deus. Eu quero falar sobre Obed-Edom. Quantos já ouviram falar sobre Obed-Edom? Algumas pessoas não ouviram falar, então eu vou contextualizar aqui, mas antes nós vamos ler um versículo. Abra sua Bíblia, por favor. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 6, verso 12. Segundo a Samuel, capítulo 6, verso 12. Diz assim: E disseram ao rei Davi: O Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom,
e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Talvez, isolando este versículo, você que não conhece a história de Obed-edom, você não entendeu nada. Mas eu quero falar com você sobre esta bênção que alcançou a vida de Obed-edom. Em 1 Samuel, capítulo 4, voltando alguns anos, algumas décadas antes desse acontecimento, em 1 Samuel, capítulo 4, conta a história que a nação de Israel, ela saiu à guerra contra os filisteus. E chegaram então para batalhar, e naquela batalha eles perderam. 4.000 soldados morreram, 4.000 soldados de Israel morreram, e eles voltaram tristes e questionando, porque o Senhor não nos deu essa vitória. Então tiveram a ideia, vamos pegar a arca da aliança e trazer a arca da aliança para frente da batalha. Talvez o Senhor nos abençoe e assim possamos ganhar essa batalha contra os filisteus. Então foram a Siló, trouxeram a arca da aliança para frente da batalha. O que era a arca da aliança? A arca da aliança foi construída com um projetista celestial. O Senhor deu o projeto para Moisés de como seria a arca. Então a arca era uma caixa de madeira revestida de ouro, com querubins sobre a tampa daquela caixa. Dentro da caixa tinha alguns elementos que representavam então a aliança de Deus com o povo de Israel. E naquela caixa, naquela arca chamada Arca da Aliança de Deus, ali se manifestava a presença de Deus. Aonde a arca estava, a presença de Deus estava. Então a arca era um símbolo muito forte para a nação de Israel. Por isso que eles pediram, vamos trazer então, vamos trazer a arca, vamos colocar à frente da batalha, talvez assim nós vamos ganhar essa batalha. E quando a arca chegou, lá no meio do exército de Israel, a palavra de Deus diz que lá houve uma festa. As pessoas gritavam, dançavam e faziam tanta festa que o exército inimigo ficou com medo. Falou, o que está acontecendo naquele lugar? Os deuses desceram. O que está acontecendo? Ai de nós, o que nós faremos agora? O Deus de Israel está lá. Tinha muito barulho no arraial dos israelitas, mas eu quero dizer para você, a presença de Deus não estava lá, manifesta. O povo fez muito barulho, mas não tinha uma adoração. Quero dizer para você, Deus não se impressiona com muito barulho. Deus se impressiona com um coração rendido, com a obediência a Ele. Então, a nação de Israel fez aquela festa e os filisteus disseram, nós precisamos nos encorajar agora. Nós precisamos tomar força. Os comandantes até diziam para os seus comandados, sejam homens. É assim que está escrito na palavra de Deus. Sejam homens. Em outras palavras, honrem as suas calças. Porque se nós não ganharmos essa batalha, nós seremos escravos dos hebreus. Não faça isso. Vamos batalhar, vamos guerrear com eles. E os filisteus vieram com a faca no dente e venceram a nação de Israel. E naquela batalha, 30.000 soldados israelitas morreram. Foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Mas a morte de 30.000 pessoas não foi a pior tragédia. A pior tragédia que a nação de Israel viveu neste momento, nesse episódio, foi que a arca da aliança foi tomada. Os filisteus pegaram a arca da aliança e levaram com eles. E mataram os sacerdotes, os filhos de Eli. E esta arca da aliança então foi para o terreno do inimigo. Levaram então os filisteus, pegaram a arca da aliança, que representa a presença de Deus, e levaram lá
para a terra dos filisteus. E chegou lá, pegaram a arca, levaram para dentro de um templo pagão, o templo de Dagon. Era um deus, figura metade homem, metade peixe, e colocaram a arca da aliança do lado do deus Dagon. No outro dia levantaram bem de madrugada, aqueles que iam adorar a Dagon, entraram no templo, e quando olharam no templo, o deus Dagon estava caído com o rosto em terra, de frente à arca da aliança. Todo principado, toda potestade tem que se dobrar diante do Senhor. Eles acharam que foi um acaso. Teve algum terremoto, alguém passou, esbarrou aqui na estátua, ela caiu. Levantaram novamente a estátua, colocou do lado da caixa, da arca da aliança. Chegaram no outro dia de madrugada. Eles foram adorar Dagon. Chegaram lá. Aquele Deus estava caído, mas não só caído. Tinha quebrado a cabeça e as mãos. Estava prostrado diante da presença de Deus naquele lugar. A arca da aliança então representava a presença de Deus. Os filisteus ficaram desesperados. O que é isso? Mas a palavra de Deus diz que não foi só isso que aconteceu. Inclusive, quando quebrou a cabeça lá de Dagon, a cabeça foi parar no... Como é que chama aquele negócio? Põe na porta assim, soleira da porta. Nossa, que palavra difícil, né? Soleira da porta. Inclusive, a palavra de Deus diz que os filisteus, até aquele tempo, eles não pisavam na soleira com medo de dar azar, porque a cabeça de Dagon quebrou bem ali na soleira. Olha aqui, maluquice, né? Mas não foi só isso. A palavra de Deus diz que a mão do Senhor pesou sobre os filisteus. E eles foram acometidos de úlceras e tumores. Então o rei dos filisteus disse: olha, esse negócio aqui está complicado, esse Deus aqui está amaldiçoando a gente. Leva a caixa daqui, leva para outra cidade. Levou para outra cidade, chegou na outra cidade, a mesma tragédia. As úlceras, os tumores tomaram conta da sociedade. E eles estavam percebendo que era por causa da presença da arca que representava o Deus dos israelitas. Então disseram: leve para Gate, leve para lá, para uma outra cidade. Levaram e a mesma tragédia aconteceu em Gate. 7 meses os filisteus sofreram, porque eles estavam com algo que não era deles. Estavam com a presença de Deus e não era para eles. Então eles decidiram devolver. Vamos devolver. Nós não queremos esse negócio com a gente, não dá azar. Vamos devolver. Para quem é de direito. Então levaram, colocaram a arca da aliança numa carroça de boi, um boi novo, a carroça nova, e disse: olha, se esta carroça ela pegar o caminho em direção à nossa cidade, quer dizer que é verdade, não foi coincidência não, é o Deus deles que está nos amaldiçoando. Se tomar uma outra direção, nós vamos saber que é coincidência. Mas a palavra de Deus diz que os bois pegaram o caminho sem se desviar 1 milímetro. E eles souberam: meu Deus, é o Deus deles que está nos amaldiçoando. Vamos levar rapidamente. Então pegaram aqueles bois, levaram para a nação de Israel para devolver. Mas eles não devolveram de forma comum, porque os próprios profetas deles disseram: olha, vocês não podem devolver dessa forma não. Vocês tomaram algo que não era de vocês. Agora vocês precisam ofertar como um pedido de desculpa, de perdão. Então eles fizeram alguns tumores de ouro, no formato dos tumores de ouro, para devolver junto com a arca da aliança, como presente e pedido de perdão ao Deus de Israel. E foi devolvida então a arca da aliança. Chegando a arca da aliança, ela foi para a casa de Abinadab. Abinadab é um servo do Senhor. E ficou na casa de Abinadab por 20 anos. 20 anos a arca da aliança ficou esquecida. Nesta época, quem era o rei de Israel era Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Foi escolhido por Deus. Porém, o coração de Saul se desviou com o tempo. Ele se voltou contra Deus, fazendo aquilo que Deus não agrada, desobedecendo a Deus. E ele não fez caso da arca da aliança. É como se a arca da aliança nem existisse para ele. 20 anos se passaram. Então, Davi, ele assume o trono depois da morte de Saul.
Saul é morto, Davi já tinha sido ungido rei, mas estava esperando o momento para assumir o trono, e depois da morte de Saul, Davi assume o trono de Israel. Davi luta lá contra a fortaleza dos Jebuseus, toma a fortaleza dos Jebuseus, que é Jerusalém, então assume ali como a capital de Israel, aqui vai ser a cidade do rei, e naquele momento ele pensa: nós precisamos da arca da aliança conosco. Davi amava a presença de Deus. Desde quando pequeno, desde quando cuidava das ovelhas do pai, os salmos de Davi, muitos deles foram compostos quando ainda era muito jovem. Então Davi amava a presença de Deus e pensou: nós precisamos da presença de Deus, da arca da aliança na capital, e daqui ela vai abençoar toda a nação. Nós precisamos valorizar a presença de Deus, assim como Davi valorizava. Então Davi teve a ideia: vamos buscar. Conversou com os anciãos, e os anciãos concordaram: nós precisamos mesmo trazer, nós precisamos valorizar a presença de Deus. Foram buscar, chegaram na casa de Abinadab: nós vamos levar daqui a arca da aliança. Abinadab falou: ok, você é o rei, pode levar, eu cuidei até agora da arca da aliança. Então Davi colocou a arca da aliança também num carroção, num carro de boi. Não era assim que Deus tinha instituído a forma de carregar a presença de Deus. Deus havia instituído que a presença dele, a arca da aliança, deveria ser carregada por sacerdotes sobre os ombros. Não sobre animais. Não puxado por animais. Isso tem muito a ver comigo e com você. Deus chamou a mim e a você para nós carregarmos a presença de Deus. Nós vamos entender isso até o final. Então Davi, na sua boa intenção, talvez ele perguntou da história, porque Davi tinha 30 anos. Nesta época ele foi buscar a arca da aliança. E quando a arca foi para a casa de Abinadab, ele tinha só 10 anos, talvez ele nem conhecia a história por completo. Talvez ele perguntou: como é que a arca chegou até a sua casa? Aí disseram: chegou num carroção, mandado pelos filisteus. Então vamos levar assim para Jerusalém. Colocou a arca da aliança sobre um carroção, puxado por bois. E todo mundo fazendo festa, Davi cantando, os tamborins tocando. Porém não era assim que Deus queria que levasse a arca da aliança. 2 sacerdotes, Aiô e Uzá, estavam ali escoltando a arca da aliança, um à frente e um ao lado do carro de boi. De repente, um dos bois tropeça e a arca balança. Você já teve aquele instinto de segurar algo? Eu já me machuquei enquanto a isso, que eu tenho mania de segurar com o pé, muitas coisas, já me machuquei dessa forma. Então Uzá, no seu instinto de proteger, de guardar a arca da aliança, esticou a mão e tocou na arca da aliança. E não podia tocar na arca da aliança. Imediatamente, instantaneamente, o Senhor feriu Uzá, ele morreu naquela hora, ao lado da arca da aliança. Davi ficou desesperado. Davi ficou desanimado. E ele faz uma declaração: como nós poderemos carregar a arca da aliança e levar para Jerusalém? Porque ele sentia no coração que Deus estava direcionando ele para levar a arca da aliança para Jerusalém. E ele perguntou: então, como nós podemos fazer isso? E a palavra de Deus diz que ele ficou desanimado. Ele desanimou com o projeto de Deus. É impossível. Olha o que aconteceu. Um menino bom. Era um servo do Senhor, era um sacerdote. Só porque tocou na arca o Senhor matou? Assim vai ser difícil, Deus, em outras palavras, que está dizendo. Vai ser difícil. Então Davi decidiu voltar para Jerusalém, mas ele disse: nós precisamos deixar a arca da aliança em algum lugar. Eu acredito que na beira da estrada morava Obed-Edom, bem na beira da estrada. Talvez perguntou: qual é a casa mais próxima? Alguém apontou para a casa e disse: a casa desse homem aí. Qual é o nome dele? Obed-Edom. Vamos deixar a arca aí. Então, eu acredito que Obed-Edom, olhando aquela cena, ele tenha rejeitado o primeiro modo. O quê? Esse negócio acabou de matar o homem aí?
Eu vou querer a arca na minha casa, é muita responsabilidade. Mas eu acredito que foi um decreto do rei. O rei disse, vai ficar na sua casa, você querendo ou não. Então, Obed-edom aceitou a arca da aliança na sua casa. Queridos, a palavra de Deus ela é recheada de tantos detalhes, de tantas coisas, os nomes, os lugares, que são sombras, são algo que vai nos ensinar hoje. Uzá, que é esse sacerdote que tocou na arca e ele foi fulminado naquele momento, morreu diante do Senhor, diante do povo, diante do rei, ao lado da arca da aliança. O significado do nome Uzá significa força. Significa força. Muitas vezes, queridos, nós queremos atrair, nós queremos levar a presença de Deus, atrair a presença de Deus com a nossa força. Havia até uma festa, havia até louvores. Davi estava cantando, estava louvando o Senhor, tinha até instrumentos musicais, tinha momento de louvor e adoração nesse culto aí que estava levando nessa trajetória da arca. Mas eles estavam fazendo aquilo que deveria fazer, só que de forma errada. Da forma que Deus não tinha concordado que fosse, não tinha instruído que fosse. Usar significa, queridos, às vezes que nós queremos fazer as coisas de Deus com a força do nosso braço. Logo nós nos cansaremos, logo nós vamos nos desanimar, porque nós não podemos fazer a obra de Deus com a força do nosso braço. Nós precisamos fazer a obra do Senhor com a força e o poder do Espírito Santo. Jesus declarou, sem mim nada podeis fazer. Então a arca da aliança foi repousar na casa de Obed-edom. E o que significa o nome Obed-edom? Obed significa literalmente servo. Edom significa, um dos significados de Edom é vermelho. Então Obed-edom é servo do vermelho. O que te lembra vermelho? Sangue. Obed-edom significa aqueles que servem ao sangue de Cristo. Obed-edom, ele não estava na história. Ele não tinha sido citado em nenhum momento até aquele episódio. Obed-edom não existia, ele era invisível, até o momento que ele decidiu, que ele aceitou receber a presença de Deus na sua casa. E eu acredito que Obed-edom reservou um bom espaço. Falou, aqui vai ficar a arca da aliança. Limpa o quartinho aqui, vamos colocar uma cortina, vamos deixar aqui a arca da aliança. Ele fez o melhor que ele podia, estava ali. E ele decidiu aceitar a arca da aliança de todo o coração, eu acredito. Porque nós lemos aqui no versículo de 2 Samuel 6,12, que o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo que ele possuía por causa da arca de Deus. Porque ele decidiu aceitar a arca da aliança na sua casa, a presença de Deus, o Senhor o abençoou. É a bênção de Deus que enriquece e não causa dores. É a bênção de Deus que enriquece e não causa dores. Obed-edom estava ali com a arca da aliança. E algo aconteceu extraordinário na sua casa. No meio dos seus rebanhos, junto dos seus filhos. Porque foram 3 meses que a arca da aliança ficou na casa de Obed-edom. Somente 3 meses. E a vida de Obed-edom, ela virou de ponta cabeça, de forma positiva. A palavra de Deus diz que prosperou. Não é aquela prosperidade da paz interior que nós recebemos. Olha, Deus tem te abençoado. Eu sinto uma paz tão grande no meu coração. A bênção de Deus em Obed-edom foi algo visível. Todos viram a graça e o favor de Deus na casa dele. Os seus filhos foram abençoados.
a sua esposa foi abençoada, os seus rebanhos. Em 3 meses, ele saiu de uma condição de pobre e se tornou rico. Você sabia disso? Flávio Joséfo, ele diz, é um grande historiador, ele viveu 30 anos depois de Cristo, e ele dizia: Obed-edom era extremamente pobre, e em 3 meses ele prosperou de forma extraordinária. É o favor de Deus que estava sobre a casa de Obed-edom, porque ele tinha algo no seu interior: eu sou servo. Já estava no nome dele, o que viria para nós hoje: servos de quem? Servos do sangue. O sangue de quem? Do Cordeiro Pascual. O Senhor tem nos chamado assim, como tem chamado Obed-edom, para sermos estes servos de Cristo. A arca da aliança, ela então prosperou a casa deste homem. Esse homem se tornou diferente. Todos passavam na rua e diziam: Obed-edom mudou. O que está acontecendo com ele? Aí outros diziam: a arca da aliança está na casa dele, a presença de Deus está com ele. A presença de Deus faz parte da rotina de Obed-edom agora. E essa notícia então chega lá em Jerusalém, aos ouvidos de Davi. Dizem para Davi: Davi, você não sabe o que está acontecendo. Lembra o homem lá que guardou a arca da aliança? Lembro, claro que sim. Então, ele está prosperando de forma extraordinária. A palavra de Deus diz que Davi se alegrou, mas disse, eu acredito que para Davi foi um sinal de Deus: eu quero que a arca da aliança venha para Jerusalém. Então Davi disse: vamos buscar a arca da aliança. E assim como da outra vez, Davi foi buscar a arca da aliança. Chegou na casa de Obed-edom. Eu acredito que Obed-edom disse: rei, deixa a arca aqui, cara. Vai tirar a arca daqui? Não, deixa aqui. Assim como foi o decreto do rei para ficar lá, o rei falou: não, a arca vai vir comigo agora. Então Davi pegou a arca da aliança e agora da forma correta. Colocou-se as varas no lugar correto da arca. Os sacerdotes levantaram a arca sobre os ombros. E agora Davi não queria mais barulho. Davi queria fazer a coisa certa. A cada 6 passos que Davi dava, que aquela procissão dava, sacrificava-se ao Senhor, entregava algo ao Senhor, em gratidão a Ele. Cada 6 passos, um animal era morto em sacrifício e oferenda ao Senhor. Sabe qual é a distância deste lugar até Jerusalém? 12 quilômetros. A cada 6 passos, sacrificava ao Senhor e adorava. Imagina quantos altares foram levantados para o Senhor em 12 quilômetros. Davi agora fez a coisa certa, da forma certa. E Obed-edom, como ficou? Sem a arca da aliança? Não. Obed-edom falou: se a arca da aliança vai para Jerusalém, eu entendi o que é a presença de Deus. Eu e a minha casa vamos nos mudar para Jerusalém também. Obed-edom pegou a sua família e mudou. Foi morar em Jerusalém. Aonde a presença de Deus está é o lugar que nós precisamos estar. Obed-edom está nos ensinando isso através da sua vida. Então Obed-edom chega em Jerusalém e agora o rei chama Obed-edom e diz: Obed-edom, eu quero te nomear. Nomear para quê? Você vai ser o porteiro. Porteiro de onde? Do templo do Senhor, do tabernáculo. Eu tenho meus filhos aqui. Os seus filhos vão ser o porteiro do lugar da despensa do Senhor. Sabe que Deus está falando com você hoje? Lugar da presença de Deus é o lugar onde o Senhor dispensa as suas bênçãos sobre nós. É o lugar onde Ele guarda e libera sobre mim e sobre você as bênçãos que estão retidas nos céus. Mas precisamos ter um coração assim como Obed-edom teve, de receber a presença de Deus. E nós temos como noção hoje que a presença de Deus, ela não está mais numa caixa. Aquela caixa, ela representava muito a Cristo, porque ela era feita de madeira de acácia, mas era revestida de ouro, mostrando toda a humanidade de Cristo, mas também a sua glória.
Mas agora o Senhor não está mais numa caixa. Glória a Deus por isso. Ele não está mais num templo feito por mãos humanas, porque ele disse: eu não habitarei mais em templos feitos por mãos humanas. Agora eu habito dentro daqueles que me escolheram. A arca da aliança agora sou eu, é você. Você é a arca que leva a presença de Deus para onde você está. Não é fantástico isso, querido? A própria presença do Deus, o Deus vivo, Ele se manifesta através da minha vida e da sua vida. Assim, queridos, como essa natureza humana, mas dentro temos um tesouro, o tesouro do Espírito Santo. O tesouro do Espírito Santo. Hoje o Senhor habita dentro de mim, de você, e não mais numa caixa. Somos templos do Deus vivo. E somos a noiva do Cordeiro. Somos a noiva do Cordeiro. Onde você quer chegar, pastor, com isso? Então, queridos, quando uma pessoa decide receber a igreja dentro da sua casa, é a mesma atitude de Obed-Edom. Porque quando uma pessoa decide abrir a sua casa para a igreja funcionar lá dentro, ela está dizendo: deixa a arca da aliança aqui na minha casa, Senhor. Pode deixar aqui na minha casa, Rei. Eu vou cuidar dela. Eu vou dar o melhor para ela. Por isso, queridos, que nós falamos que hoje nós queremos honrar a vida dos nossos anfitriões. Aqueles que têm aberto as suas casas para que a igreja funcione lá dentro. Para receber a noiva de Cristo, receber as arcas. Agora não é mais uma arca. São milhares de arcas espalhadas por milhares de casas de Obed-Edom. Abençoando. E eu digo a você que é um anfitrião, uma anfitriã. Eu declaro que a bênção do Senhor está sobre a sua casa. E assim como o Senhor abençoou a vida de Obed-Edom, esta mesma bênção está sobre você, sobre os seus negócios. Talvez o primeiro sentimento que vem quando nós vamos abrir um life group é o medo. Como que vai ser? Talvez foi o mesmo medo de Obed-Edom. Como que vai ser? O sacerdote acabou de morrer. Mas o Senhor olhou para o coração dele. Porque era um coração de servo. Um coração de servo. Obed-Edom representa. A arca da aliança representa. E eu declaro sobre a tua vida a bênção do Senhor. E é um privilégio receber a noiva do Senhor. E junto com o privilégio nós sabemos que há uma responsabilidade. Você pode imaginar a responsabilidade de Obed-Edom com a arca da aliança em sua casa? Talvez ali foi um lugar aonde todos os vizinhos queriam ir. A criançada, os filhos dos vizinhos queriam entrar no quarto onde estava a arca, tocar nela. Falei: vai morrer, menino. Não vai não, tem que segurar a meninada lá para poder não fazer besteira. Talvez deu um monte de trabalho para Obed-Edom. Mas ele descobriu que o melhor lugar é bem perto desta arca. Então eu quero dizer para você que é um anfitrião, uma anfitriã: não abra mão da presença de Deus na sua casa. Quando você recebe a noiva, quando você recebe a arca do Senhor, há uma bênção diferenciada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. E as pessoas vão passar na rua e vão dizer mesmo: o que tem de diferente nessa casa? O que tem de diferente nesta família? Você pode dizer: é a bênção do Senhor. Porque na minha casa está a arca da aliança do Senhor. Eu recebi na minha casa. Eu sou guardião da presença de Deus dentro do meu lar. Eu quero pedir para todos os anfitriões saírem dos seus lugares e vir aqui à frente, por favor. Uau, um exército de Obed-Edoms
presença do Deus vivo está na sua casa, querido, querida. Nunca olhe para esta reunião que acontece na sua casa de forma comum, porque não é. De forma simples, porque não é. Porque é a reunião dos santos neste lugar. Em Hebreus capítulo 13, verso 1 e 2, diz assim: sejam constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Isso que é Novo Testamento. Será que já entrou lá na sua casa algum anjo disfarçado? Será que você já acolheu anjos? O Senhor tem uma bênção para você hoje. Eu quero pedir, se você sentir no seu coração, você vir aqui do lado de um desses irmãos aqui, ó, sair do seu lugar e vir para cá. Do lado de cada um deles. Do lado de cada um deles. Porque agora somos nós, como igreja, que vamos abençoá-los. Eles têm nos abençoado semana após semana, abrindo seus lares, preparando as suas casas, preparando um lanche, preparando todo o ambiente. Tem que mudar até a estrutura da casa para receber a igreja. Sai do seu lugar, se você está sentindo no seu coração, vem aqui. Fique do lado de uma dessa pessoa aqui. Se você é líder de life group, sai do seu lugar. Se você é supervisor, sai do seu lugar, vem aqui. Ah, Jesus, como somos gratos ao Senhor por este exército. Obrigado, querido Jesus, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres com um coração de servos do sangue do Cordeiro. Obrigado, Senhor, porque há uma bênção diferenciada para a vida de cada um desses irmãos e dessas irmãs. Por isso nós, como igreja, estenda suas mãos para cá, querido. Comece a profetizar. Nós, como igreja, os abençoamos. Declaramos prosperidade. Prosperidade material, emocional. Em o nome de Jesus, declaramos proteção. Declaramos provisão. Declaramos, Senhor, que todos ao redor verão o favor do Senhor liberado sobre eles. Nós os abençoamos. Nós os abençoamos. Como igreja, nós liberamos e declaramos os céus abertos. Pai, esses homens e essas mulheres têm sonhos, têm desejos no coração de verem acontecer tantas coisas. E eu declaro então no nome de Jesus que o desejo do coração deles seja cumprido, seja liberado em o nome de Jesus. Eu declaro os céus abertos. Eu declaro a proteção e a provisão do Senhor. Eu declaro a família desses irmãos prósperas em tudo. E assim como o Senhor levantou os filhos de Obed-edom, levanta também a família desses irmãos como sacerdotes, como dispenseiros, em o nome de Jesus. Que não se perca nenhum, Senhor. Nenhum, Senhor. Nenhum irá se perder. Nós profetizamos vida. Nós declaramos saúde. Profetizamos, Senhor, bênção sobre bênçãos, graça sobre graça, misericórdia sobre a vida deles. E o favor do Senhor diante deles, abrindo os caminhos. Nós te agradecemos por cada um desses irmãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E peço, Pai, comece a despertar o dom da hospitalidade da nossa igreja. Nós iremos avançar como igreja, nós cresceremos tanto, Senhor. Mas precisaremos tanto de tantos Obed-edoms, tantos. Então comece a despertar, Senhor, os novos anfitriões.
comece a liberar, Senhor, no coração, queimando, Senhor, de amor por ter a tua igreja funcionando dentro de cada lar. E nós te agradecemos já pelas centenas de casas que ainda se abrirão para receber a noiva, para receber a tua igreja. Muito obrigado, em nome de Jesus. Aplauda a esses irmãos.